Olá, seja bem-vindo e bem-vinda para mais uma EBD Online. Você sabe que todo domingo é dia de escola bíblica dominical, que a maioria das igrejas não tem mais a escola dominical e quando tem ela não é bíblica, porque não tem se dedicado a estudar os livros da Bíblia na sua maioria. Se na sua igreja não tem, nós temos esse espaço para a gente estudar a Bíblia juntos. Se na sua igreja tem, nada impede de você também estudar a Bíblia aqui conosco, porque hoje nós vamos falar de um livro muito legal, um livro que tem um monte de coisas interessantes, de relatos bastante interessantes da história do povo de Israel, que é o livro de Josué. E nós vamos falar mais sobre esse livro, mas apenas antes eu quero lhe convidar a ser um patrocinador, uma patrocinadora do nosso trabalho. Nós temos uma página na plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento de campanhas variadas, no nosso caso, de teologia, e você pode contribuir com o nosso trabalho a partir de R$ 5 por mês. É só você clicar no link que está aqui na descrição e dar uma olhadinha lá nos pacotes e benefícios que nós temos. Como também aproveita que você já vai na descrição e dá uma olhada nos cursos e e-books que nós temos com preços imperdíveis. Escolha um que eu sei que vai acrescentar bastante para a sua vida e para os seus estudos. Não deixe de dar o seu like aqui nessa programação e compartilhe a nossa EBD Online com quem você quiser, os seus grupos e redes sociais. Bom, hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre o livro de Josué, que é o sexto livro da Bíblia e o primeiro livro da Bíblia depois do Pentateuco, ou seja, pela estrutura canônica que a maioria das Bíblias protestantes adotam e boa parte das Bíblias católicas também adotam. Esse livro é um livro que abre o período chamado de livros históricos, embora nós temos que fazer uma observação sobre isso, né? Tradicionalmente, na maioria das tradições protestantes, em algumas Bíblias católicas, os livros históricos são 12 livros, né? E começa com Josué, depois Juízes, Ruth, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros das Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. São considerados os 12 livros históricos. Porém, boa parte dos cânons das Bíblias católicas, que seguem a organização da Bíblia hebraica, não considera esses livros como livros históricos. Porque Josué, por exemplo, na Bíblia hebraica, faz parte dos profetas anteriores. A Bíblia hebraica, que é a Tanakh, né, que tem a Torá, o Pentateuco, correspondente ao Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, os profetas e os escritos. E o livro de Josué entra na parte dos profetas e é um dos profetas anteriores. Isso é interessante saber porque os livros que nós estamos chamando de livros históricos, quando escritos, eles não tinham preocupação historiográfica. Não eram historiadores compondo os seus livros, os seus relatos, e nem tampouco com uma preocupação historiográfica, como um livro de história do Brasil, de história geral, escrito por alguém que é da área, por um pesquisador da área, né? Os livros têm um objetivo teológico, registrar conquistas, no caso de Josué, registrar episódios envolvendo a fundação dessa nação e trazer um ensinamento que vai gerar nas pessoas temor a Deus, temor à religiosidade, que vai gerar nas pessoas uma obediência aos sacerdotes também, um cumprimento das suas obrigações religiosas. Então, os propósitos desses livros são propósitos teológicos e não propósitos historiográficos. E também nós não temos como comprovar a historicidade de todos os relatos dos chamados livros históricos, justamente por esse primeiro motivo, porque
os livros têm uma preocupação muito mais teológica, religiosa, do que historiográfica, né? Isso não é um demérito, porque a preocupação da Bíblia, como um livro de fé, é em mensagens que falem sobre a fé, ainda que em alguns momentos ela use parábolas, figuras de linguagem, histórias contadas para trazer aquele valor e aquele ensinamento, tá bom? Então essa é um primeiro esclarecimento importante para a gente falar, porque nos próximos 12 domingos, nas próximas 12 semanas, nós vamos estudar, ou um pouco menos, né? Porque os livros que são duplicados, de Samuel, de Reis, de Crônicas, nós vamos estudar num único domingo, numa única semana. Então, nas próximas 9 semanas, né, aproximadamente, nós vamos nos dedicar a estudar estes que são chamados de livros históricos. Nós estamos seguindo a ordem, a organização de uma Bíblia convencional, de uma Bíblia usada pela maioria das igrejas. Essa não é a nossa maior preocupação. Nossa maior preocupação e objetivo é falarmos sobre os livros da Bíblia, né? Então, o livro de Josué, como eu falei, na Bíblia hebraica, na Tanakh, faz parte dos profetas anteriores. O personagem principal desse livro é um homem chamado Josué, filho de Num, da tribo de Efraim. É interessante que o nome Josué significa o Senhor salva, que em hebraico é Yehoshua, que é o mesmo nome dado a Jesus, o Senhor salva, né? Esses nomes eles não eram tão únicos assim, né? Jesus não é o primeiro nem o único a se chamar por esse nome. Esse nome era razoavelmente comum naquela época e significa exatamente isso. O Senhor é aquele quem salva. Então, Josué vai ganhar esse nome porque ele será o substituto, segundo o relato de Moisés, a liderança do povo de Israel, sobretudo no período de conquista de Canaã, que o povo de Israel entende ser a sua terra prometida. E o livro de Josué vai contar esses relatos, vai trazer para o seu leitor como esse povo liderado por Josué vai entrar na terra de Canaã, que naturalmente está ocupada por cananeus, e como esse povo travará as suas batalhas, as suas guerras para conquistar essa terra. Lembrando que grande parte desse relato não tem como ser comprovado historicamente, historiograficamente. Há algumas teorias em relação à ocupação da terra de Canaã, né? Muitos até apontam que esses hebreus que vão para lá, que habitam lá, eles também são cananeus, por exemplo. Né? A divindade dos hebreus inicial, que era El, né? que era Yahvé, Yahvé era uma das divindades cananeias que depois, nesse panteão, vai sobrepujar em importância as outras divindades e vai se tornar a principal divindade dos hebreus. Lembrando que os hebreus, durante grande parte da sua trajetória, eles não são o que nós conhecemos como monoteístas. Eles são monolátricos, ou seja, tem um panteão de divindades, mas eles têm uma divindade que consideram a superior, que eles escolhem servi-la e homenageá-la e cultuá-la. Alguns, inclusive, alguns historiadores vão dizer que as campanhas para essa dominação da terra de Canaã, elas não foram através de batalhas, na sua maioria, como o relato diz, mas o relato, como eu já falei, ele tem uma preocupação teológica e também uma preocupação com a fé das pessoas, e ao contar essas campanhas, ele quer mostrar que não foi fácil, que foi difícil, que foi uma batalha tomar conta do que era deles, que Deus os abençoou e que o povo então deveria ser grato a Deus, deveria ser obediente a Deus, não deveria se afastar dos caminhos divinos. É sempre importante a gente entender os propósitos para os quais os livros são escritos também. É um relato interessantíssimo. Quem gosta não só da questão da fé, é óbvio, né, que todo mundo que lê a Bíblia, ou quase todo mundo que lê a Bíblia, tem um interesse de fé,
mas também para quem gosta de história, para quem gosta de política, para quem gosta de campanhas militares. Esse livro é super interessante e a gente vai compreendendo como aquele mapa vai se formando, vai se desenhando na versão mais tradicional que nós encontramos até lá no finalzinho das Bíblias que a gente costuma ter e costuma usar. O Josué foi o líder militar escolhido para conduzir o povo à conquista da terra prometida, segundo a sua fé, segundo a fé daquele povo, né? Substituindo Moisés, que não tem a possibilidade de entrar na terra de Canaã. O livro de Deuteronômio vai relatar os seus últimos dias e vai mostrá-lo como aquele que conduz o povo à libertação, inaugura uma série de situações importantes para a religiosidade daquele povo, vai conduzir aquele povo até a berola, até a porta de entrada de Canaã, e dali por diante ele vai passar essa liderança para Josué, que vai prosseguir nessa campanha militar. É bom saber também que, por mais que o livro de Josué fale sobre essas campanhas, a terra de Canaã só será totalmente dominada pelos hebreus lá no período da monarquia de Davi, né? Porque até então vai ficar alguns territórios sem estar sob os seus controles, vai ficar algumas regiões que não farão parte dessa situação nacional, e até porque essa questão nacional ela só será unificada a partir de Davi, que nós temos antes disso, são juízes, são lideranças tribais, mesmo no governo de Saul ainda há uma abrangência, mas não totalmente, e apenas na monarquia que esse território, que essa lei, que essa religiosidade vai ser centralizada. Aliás, a religiosidade na época sacerdotal, né? O livro indica que os cananeus conviveram com o povo hebreu durante muito tempo, que não foi tão instantâneo assim, né? Que eles chegaram, expulsaram, mataram, pronto, acabou. Não foi bem assim. Fizeram algumas campanhas, conquistaram cidades. Naquela época não se tem muito essa ideia de país, de nação. Eram cidades, essas cidades muitas vezes tinham suas próprias lideranças, seus próprios monarcas. Essas cidades eram pequenas naquele lugar, mas independentes umas das outras, né? E algumas foram conquistadas, outras não foram conquistadas, e os cananeus conviveram nessa terra durante muito tempo, mesmo depois desse período de conquistas e de batalhas, né? É possível perceber também um contorno sacerdotal no relato de Josué, que vai indicar que, pelo menos, a redação final, como nós conhecemos hoje, ela foi feita lá na época pós-exílica, na época que os sacerdotes já tinham ascendido ao poder, né? Então, esse é outro detalhe também muito importante. Sempre lembrando aquilo que nós falamos, o livro não é escrito de uma única vez, não é escrito por um único autor, e todos esses processos acabam fazendo parte de quase todos os livros, né, da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nesse caso. A conquista de Canaã tem como cumprimento, né, segundo a fé daqueles hebreus, como um cumprimento de uma fala, de uma profecia que o povo teria recebido lá atrás, enquanto eles ainda estão no Egito, e depois saindo do Egito e indo em direção a essa terra prometida. Alguns estudiosos, alguns especialistas da teologia bíblica, os chamados biblistas, né, vão até propor um hexateuco, os 5 primeiros livros, mais o 6º livro, que é o livro de Josué, como que fazendo parte de uma mesma categoria, de um mesmo bloco de livros do Antigo Testamento. E aí, nessa ideia que não haveria um pentateuco, mas um hexateuco, com 6 livros, em que esses 6 livros estão todos ligados a uma mesma estrutura, a uma mesma composição, a uma mesma tradição, mas quase ninguém adota oficialmente Josué como fazendo parte do primeiro bloco, né? Ele já é considerado ou livro histórico nessa perspectiva, ou então profeta anterior na outra e mais correta perspectiva também. Vamos falar um pouquinho sobre as divisões principais do livro de Josué. Nós podemos organizar
em 3 partes principais, mas só vou falar das partes principais depois que você der o seu like, a sua curtida logo aqui embaixo da tela, porque isso é bastante importante para o canal. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agorinha mesmo, é só clicar no botão, não paga nada, com um único clique você já se torna inscrito, e se você ativar ali todas as notificações, você será avisado toda vez que um conteúdo estrear por aqui. Estreia conteúdo todo dia, né? Primeira parte é a parte introdutória, o capítulo 1, o capítulo 2, que fala sobre a preparação de tudo que virá na sequência. O chamado de Josué, a promessa divina de que seria com ele, para ele não desanimar, não desviar, né, no seu propósito, manter-se firme. Fala sobre os espias que vão lá olhar a terra prometida, vão dar testemunho dela, de que a situação não seria fácil, mas era realmente uma terra bastante importante. Fala sobre a história de Raabe. E depois nós vamos para a segunda parte, aí sim talvez a parte mais importante. Essas 2 últimas partes são muito importantes. Uma é a conquista da terra. E depois que conquistaram a terra, vai ser a repartição dessa terra entre as tribos de Israel. A segunda parte, falando sobre a conquista, vai do capítulo 3 até o capítulo 12. Primeiro, eles passam do Rio Jordão, fazem a circuncisão dos homens, celebram a Páscoa até como memorial, e depois tem o cerco de Jericó, né? Aquela história que você conhece bem. Jericó era uma cidade, segundo o relato, grande, uma cidade fortificada. O povo não tinha o preparo para enfrentá-los, mas há um ato milagroso que faz com que o povo consiga vencer a cidade de Jericó. Mais à frente, esse povo tem a cidade de Ai, que era uma cidade muito menor. Eles se sentem confiantes, levam uma bronca lá da cidade de Ai, perdem a batalha vergonhosamente, se acertam lá no caminho e depois vão novamente conquistar a cidade de Ai. É muito curioso porque, nesse período, os gibeonitas, que era um povo que morava perto dali, mas era um povo pequeno, um povo que não tinha tradição bélica nenhuma, fica sabendo que aquele povo conquistou Jericó e percebe que está na sequência, né, que vai sobrar para eles. E vão lá fazer uma proposta para Josué e para o povo de Israel. Faz uma proposta de aliança, mostrando que são de longe, que ficaram sabendo da sua fama, etc. E Josué acaba fazendo uma aliança com eles, depois descobre que foi enganado, já era tarde, mas isso é curioso porque 5 reis das regiões centrais da Palestina, ou seja, pequenas cidades, fazem uma coalizão para invadir e vencer os gibeonitas. E como os israelitas tinham feito essa aliança, eles precisavam tomar as dores dos gibeonitas e acabam fazendo a campanha do centro da terra, ou seja, vencendo aquela coalizão de 5 pequenos reinos, né? Conquista a parte central e depois tem a campanha do sul, a campanha do que será as tribos de Judá, as tribos de Simeão. É uma campanha maior no ponto de vista territorial. E, por fim, a campanha do norte, quando enfrentam mais 7 reis, mais 7 pequenos reinos e conquistam boa parte do território do norte. Isso tudo está relatado em Josué, do capítulo 3 até o capítulo 12. E a terceira e última parte desse livro é a partir do capítulo 13 até o capítulo 24. Uma vez que eles já estão na terra, já conquistaram a terra, agora está na hora deles repartirem esses territórios entre as tribos, né? 3 tribos, ou pelo menos 2 tribos e meia, ficam na Transjordânia, ou seja, no lado de lá, no lado oriental do Rio Jordão, a meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben, a tribo de Gade. Era um território mais plano, eram planícies e eles ficam por lá. E na parte da Cisjordânia, na parte ocidental ao Rio Jordão, do lado de dentro do Rio Jordão na terra, eles se organizam para repartir aquele território. Nós temos 4 tribos que ficam na região norte, que são as tribos de Naftali, Zebulon, Issacar
e a tribo de Asser. São as 4 tribos do norte da terra. Temos também as tribos centrais, que são as tribos de Dan, a tribo de Efraim, a meia tribo de Manassés e também a tribo de Benjamim, onde fica a cidade de Jerusalém. E abaixo nós temos as 2 tribos do sul, que são Judá, a tribo que vai ser a tribo da realeza, posteriormente, e a tribo de Simeão, também, que fica com seu território dentro da tribo de Judá. Os sacerdotes, aqueles que serão da tribo de Levi, não têm território, mas eles ficam com 48 cidades sob a sua administração, cidades essas espalhadas por todas as tribos, por todo o território, porque a religiosidade precisava acontecer, né? Ainda não tem esse cenário centralizado em Jerusalém, e dessas 48 cidades, 6 são as chamadas cidades-refúgio, para você entender melhor que era uma cidade-refúgio. Salmo 90 é uma boa dica para essa compreensão. Eram cidades administradas pelo sacerdote quando alguém que se sentia injustiçado, por exemplo, alguém estava cortando lenha, a lâmina do machado soltou, acertou alguém, matou esse alguém, a pessoa não teve culpa, não agrediu propositadamente, mas se ele se sentir perseguido pela família do morto, ele corre para uma cidade de refúgio e lá ele fica sob a proteção do sacerdote, enquanto por ali viver. Era um lugar de refúgio mesmo, né? Onde as pessoas que eram injustiçadas, perseguidas, vão viver lá para ter a sua vida poupada e para ter a sua vida preservada. Então, sinteticamente, esse é o relato do livro de Josué, um livro interessantíssimo que você deve ler, que você deve conhecer. É claro que eu vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo. Venha participar conosco do curso de Teologia Contemporânea, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. E domingo que vem a gente volta para estudar o livro de Juízes. E é claro, se liga porque durante todos os dias da semana, conteúdos novos estreiam por aqui. Um abraço, até lá, boa semana.